Definir herbicidas sistêmicos e herbicidas tópicos, né, ou o que a gente chama na prática de herbicidas de contato. Existem dois aspectos importantes que a gente tem que entender, né, que definem, né, o herbicida ser sistêmico ou tópico. O primeiro é óbvio, né, que é a movimentação do herbicida. Agora, essa movimentação é importante a gente entender que é a movimentação que se refere a depois que o herbicida foi absorvido, ou seja, que ele entrou dentro da célula. Tá? Então, o que acontece, como ele se movimenta depois de ter entrado dentro da célula, é um aspecto que define se o herbicida é sistêmico ou é tópico de contato. E o outro aspecto importante é a ação do herbicida. Tá? Ele só vai ter ação depois de ser absorvido, obviamente. Então, a movimentação e a ação do herbicida depois da sua absorção é que definem, né, vamos dizer assim, de maneira acadêmica, o que é um herbicida sistêmico e um herbicida tópico. Os herbicidas sistêmicos são herbicidas com capacidade de translocação. Capacidade de translocação, isso é importante, né? E o que é a translocação? A translocação é a movimentação, né, nos feixes vasculares, né, nos tecidos vasculares, ou seja, no floema e no xilema, ou né, no xilema. Com essa movimentação para cima, para baixo, para o lado, né, a gente na prática fala, né, essa movimentação no floema, ela ocorre juntamente com os fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese da planta, que vão ser utilizados aí pela planta como, né, para o seu crescimento, desenvolvimento e assim por diante. Tá? E também tem a movimentação no xilema. Basicamente é um movimento, né, de baixo para cima. Né? Nessa movimentação no xilema, o herbicida vai junto com o fluxo, né, de água dentro do xilema. Água com os minerais, os nutrientes, enfim, que são translocados, melhor dizendo, né, pela planta, né, no xilema. Então, os herbicidas que têm essa capacidade, eles são chamados de herbicidas sistêmicos. Porém, pode acontecer do herbicida ser sistêmico e não necessariamente se translocar, nem pelo xilema, nem pelo floema. Então, aqui, só um exemplo, ele pode ser absorvido, né, em determinada folha e ali ter o sítio de ação e parte desse herbicida já, né, exercer a sua ação dentro daquela célula que ele foi absorvido. Tá? Nesse caso, ele não foi translocado, mas ele tem capacidade de se translocar. Então, por exemplo, uma parte das moléculas do herbicida ficou dentro, né, daquela folha, né, e não foi translocada para outras partes da planta. Né? Então, agiu naquela região, naquele local de absorção, naquela folha. Né? Não é por isso que ele não é sistêmico, mas a outra parte sim. Né? Então, a capacidade de translocação ela vai definir o herbicida como sistêmico. Ok? Já o herbicida tópico, né, o herbicida de contato, ele é um herbicida que não tem capacidade de translocação. Tá? Então ele vai, né, quando aplicado na parte aérea, ele vai agir próximo à região em que ele foi absorvido. Né? Ele não vai
entrar no xilema, ou ser carregado no floema e se translocar para as outras partes da planta. Então ele não tem essa capacidade. E muitas vezes, ou parte das vezes, essa incapacidade de translocação, ela está relacionada com o mecanismo de ação do herbicida, que nós vamos comentar em outro vídeo. Tá? E os herbicidas de contato, normalmente a gente associa herbicida de contato, herbicida tópico, a aplicações em pós-emergência, herbicidas pós-emergência. Mas existem herbicidas que a gente aplica no solo e que ele não se transloca também. Então ele não tem capacidade de translocação no xilema ou no floema. Então não deixa de ser um herbicida tópico, um herbicida de contato também. Tá? Então, ou sendo absorvido pelas raízes, ou sendo absorvido, como no exemplo aqui, durante o processo de emergência. Então aqui a semente germinou, emitiu radículo e caulículo, e aí entra em contato com o herbicida. E esse herbicida tem ação aqui direta, não vai se translocar no xilema e no floema. Tá? Isso pode acontecer com plantas já emergidas também. Okay? Então, a incapacidade de translocação é o que vai definir o herbicida tópico, o herbicida de contato. E a capacidade de translocação define o herbicida sistêmico.